Agora nós vamos falar de política. Nós estamos em contato com o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que acompanham a programação da Jovem Pan. Senador, novamente seu partido te dando dor de cabeça. Agora seria a proximidade com o presidente Bolsonaro e o senhor disse discordar dessas notícias, dessa possibilidade. Vale lembrar que o presidente saiu do partido para formar um outro partido. Ele também, os filhos dele também saíram. O senhor criticou, foi daquele grupo que vai permanecer no PSL, em princípio, não é? E se imagina que vários parlamentares deixem o partido quando finalmente houver aí a formação do partido do presidente ou no caso de expulsão. Mas eu queria saber por que incomoda tanto o senhor essa possibilidade de uma reaproximação do partido com o presidente. Olha, eu não alimento o meu carrasco. Mais do que ninguém, eu fiz a campanha pelo presidente, devo a minha eleição ao nome forte do presidente, mas quem partiu me arrebentando foi o presidente. O presidente que, para defender o filho, saiu de pau para cima de mim, rompeu comigo porque eu estava pedindo a CPI lava-togas, porque tinha feito pedido, requerimento de impeachment de ministro, queria que eu saísse do Muda Senado. Não fui eu quem rompeu com o presidente, foi o presidente quem rompeu comigo e saiu me arrebentando. E como fez depois ele e os seus saíram arrebentando o PSL, que foi o partido que o abrigou, e o PSL, que fazia tudo pelo presidente. Agora, me causou desespero e saber pela imprensa dessa reaproximação, e pior ainda, se isso for baseado nesse toma lá da cá porco que acabou sendo feito também pelo governo com uma série de partidos. Então, eu simplesmente, para o partido, para a direção do partido, só falei isso para a imprensa porque eu acabei tomando conhecimento por matéria da imprensa, não sabia realmente dessa reaproximação. E eu posso dizer o seguinte, se essa reaproximação e com esses componentes sórdidos de toma lá da cá, de dar cargos para ser indicados por parlamentares, eu não quero cargo de nada, nunca quis de nada. Agora, há um mês atrás, o governo me procurou para oferecer 30 milhões de reais, estou falando para você aqui de primeira, para indicações para a saúde, agora no Covid-19. Eu disse, são os 81 senadores? Não, então eu não quero. Não vai me comprar por nada. Não quero cargo, não quero indicação, não quero nada. Quero dignidade. A dignidade que o presidente se comprometeu, que eu me comprometi junto com ele. Agora, o partido, se a grande maioria entender, como me parece que vai entender, eu não tenho outra coisa que fazer, mas já diz o dito popular, os incomodados que se mudem. O incomodado serei eu. Então, eu saio. Senador, a gente vai falar de economia, mas esse assunto da política dominou aí o noticiário no final de semana, essa possibilidade de aproximação. Agora o PSL está com uma situação mal resolvida ainda em relação àquele grupo que deveria acompanhar o presidente Bolsonaro, que ficou no PSL, então fica como uma balança, né, pendendo para um lado e para o outro, porque uma boa parte desses parlamentares, inclusive, representam o governo no Congresso. Olha, o que vai acontecer se confirmar essa aproximação, todos os processos contra parlamentares do PSL que saíram arrebentando o partido, arrebentando o Bivar, a Joyce Hasselmann, eu, o Bozella, aqui no estado de São Paulo, e tantos outros que dissemos, opa, peraí, respeito. Né? Esses agora, com absoluta certeza, se for acordado isso, é lógico que vão arquivar os processos todos no partido, pessoas que deveriam já ter sido expulsas do partido, que terão o seu perdão absoluto e inequívoco dentro desse jogo aí. Ou vai se fazer uma aproximação com o presidente, para votar com o presidente, e o partido vai punir os parlamentares que estavam junto com o presidente, junto com o gabinete do ódio, junto com os filhos do presidente, atacando o partido 24 horas por dia.
Lógico que não. Então, é mais um motivo, né? Se acontecer isso mesmo, e eu e quem mais puder, é difícil para os parlamentares tomarem um rumo, porque eles não são donos do mandato. O mandato é do partido, né? Então, os parlamentares continuam amarrados lá no partido. Eu não, o meu mandato é majoritário, já ficou mais do que decidido em julgados da justiça que o mandato pertence a mim. Então, eu não vou ficar numa situação incomodada dessa, vendo esse jogo do toma lá da cá, vendo essas coisas que é o que nós mais combatemos. Precisa primeiro o presidente se realinhar. O presidente é que tem que voltar para os seus princípios, e não o PSL sair correndo atrás dos erros do presidente. Perfeito. Agora, senador, nós temos pautas relevantes no Congresso, não é? Muitas ainda relacionadas à própria pandemia, tentando minimizar os impactos. E uma das MPs, a 927, parece que o governo quer deixar caducar, que as MPs têm prazo de validade, é aquela MP que permitia aí atrasos, não, a postergação de pagamentos de tributos, de depósito de fundo de garantia por parte das empresas. Como é que o senhor vê esse processo? A discussão está no Congresso, mas o governo não está fazendo esforço para levar isso adiante por uma questão fiscal, não é? Porque a postergação, em qualquer sentido, levaria o governo a uma arrecadação menor, não é? Olha, me causou muita estranheza, já estava acordado para votarmos essa medida provisória 927. Eu até tenho emenda colocada de ampliação para 60 meses, os pagamentos de débitos trabalhistas também, porque, Denise, é só uma questão prática e objetiva. As empresas estão quebradas, estarão mais quebradas ainda. Não vão conseguir pagar os seus funcionários, pagar tributos, pagar de uma vez só débitos trabalhistas. Esquece isso. Junto com a pandemia, nós vamos viver o pandemônio da economia. Já estamos vivendo. Agora, me causou muita perplexidade o governo ter fugido das votações na quinta-feira e ter esvaziado para que houvesse um posicionamento da dita oposição ou de partidos que têm compromissos maiores com as ditas classes trabalhadoras, né? Para derrubar a possibilidade da votação na quinta-feira. Isso é extremamente preocupante. Essa medida provisória ela caduca no domingo. Portanto, ela teria que ser votada. Se o governo realmente vai matar a vaca para acabar com o carrapato, tem uma grande possibilidade de ampliar a crise econômica. Mas o governo está igual biruta de aeroporto. Mesmo a área econômica, ou principalmente a área econômica, né? Tudo que você pergunta para a econômica, não, semana que vem nós vamos resolver. Já virou, como disse até um presidente de partido esses dias, o governo da semana que vem a gente vê. E isso é muito urgente. Se caducar essa semana, nós vamos ter problemas seríssimos de sobrevivência das empresas. Porque as empresas aí teriam de voltar a arcar com todos os compromissos, tanto em relação a depósito de fundo de garantia, pagamento de tributos, há uma cobrança também no sentido de postergação de pagamento de estados, de municípios. Agora, se o Congresso aprovar sem ter esse apoio do governo, pode ser vetado. Olha, eu acho muito difícil, né? E, logicamente, pode ser vetado. Nós já tivemos um veto na medida provisória 936, em relação à desoneração de 17 áreas, a manutenção disso, foi o maior absurdo do mundo e poderá ser, isso dá um colapso na economia brasileira em setores que geram 6,5 milhões de empregos. Eu espero que haja sanidade, pelo menos da área econômica, para que essa medida provisória, a 927, ela seja votada e a lei de conversão seja sancionada. Pode ter um veto ou outro, mas a essência dela é fundamental. Porque isso está resolvido, Denise. As empresas não vão ter. Pode
lei não muda a realidade. É a mesma coisa você fazer uma lei hoje revogando a lei da gravidade. Olha, nada mais cai no chão. É a mesma coisa de você querer exigir, nesse momento, das empresas pagarem integralmente seus tributos, pagarem integralmente os débitos trabalhistas. Não tem, perdeu-se os clientes, perdeu-se o faturamento. E agora nós vamos ter que ter, sim, injeção de governo, de recursos do Tesouro, em todas as áreas da economia, para tentar manter a sobrevida, desde a microempresa até as empresas de grande porte e em setores específicos. Agora, senador, a justificativa do governo, inclusive da equipe econômica, é retomar o compromisso com o ajuste fiscal, que a gente sabe que é uma questão de credibilidade. O governo vai ter dificuldades para recompor aquele compromisso que tinha antes da pandemia, não é? E eles falam, por exemplo, no caso da desoneração, que se teria que ter uma geração de recursos do outro lado para fechar as contas. O senhor não vê essa possibilidade, ou o Congresso pode determinar alguma alternativa para que se tenha esse suporte do lado de entrada de recursos? Em primeiro lugar, nesse veto da desoneração da folha, o equívoco do governo é justamente em não entender que existem a margem e a possibilidade na própria lei orçamentária anual de 2020, e é possível sim buscar. Nós precisamos buscar 10 bilhões de reais para manter esses 17 setores desonerados em 21. Agora, basta fazer conta aritmética simples para entender que 6 milhões e meio de empregos diretos em 17 áreas de atividade, o giro da economia decorrente disso, a captação de tributos, o consumo das famílias decorrentes desses 6 milhões e meio de empregos diretos, mais de 25 milhões de pessoas, vai gerar automaticamente muito mais que esses 10 bilhões de reais que estarão nesse processo de desoneração. É simplesmente, e se você for buscar mais ainda, nós temos leis no país hoje que facultam essa substituição, que, ao contrário do que alegou o governo no veto, o presidente foi extremamente mal orientado pela equipe econômica. Nós temos a margem, nós temos a condição fiscal de fazer, nós temos legislação que mostram que é simplesmente a substituição de contribuição, que isso tem previsão desde o artigo 195 da Constituição, quanto numa série de legislações. E essa política de desoneração, ela nasceu lá em 2011. Quando chegou em 2018, o governo Temer foram remunerados algumas áreas, e essas 17 áreas foram interpretadas como tão fundamentais para a manutenção do trabalho e do emprego no Brasil, que elas não poderiam ser mexidas. E mais, viu, Denise? Uma coisa não bate com a outra. O próprio governo diz, olha, nós só vetamos agora a desoneração para poder desonerar todos, ou numa eventual reforma tributária. Ora, eu sou subrelator, revisor da reforma tributária, está tudo parado, duvido que vai votar alguma coisa por votação remota, uma matéria como reforma tributária, que nós estamos empurrando com a barriga há 32 anos, desde a Constituição de 88, não vai. E o próprio discurso do governo é dizer, olha, reonerei 17 porque vou liberar todas. Ninguém no mercado acredita nisso. E o nosso desespero hoje é que possa chegar o 1º de janeiro, e só para as pessoas entenderem, com essa reoneração de folha nessas 17 áreas, para 6 milhões e meio de empregos, né, isso vai implicar num aumento do custo para as empresas de 7,5% a 8% do faturamento bruto. Então, todas essas áreas, como a indústria têxtil, a indústria de calçados, a área de tecnologia da informação e da comunicação, a área do transporte de carga, metrô, transporte ferroviário, transporte rodoviário de passageiros,
a indústria automobilística, a indústria de carrocerias, a proteína animal, frigoríficos, carne de boi, frango. Gente, isso vira uma hecatombe política, né? Nenhuma dessas atividades hoje tem margem de lucro de 7,5%, 8%. É bizonho se imaginar isso. E o que o governo vai fazer realmente é destruir a economia para tentar dizer que vai fazer um ajuste fiscal. Pelo amor de Deus, é uma irresponsabilidade muito grande. O que nós estamos chamando a atenção no Congresso, eu não sou oposição ao governo, eu sou independente hoje. Hoje sou independente em relação ao governo, não tenho adesão com o presidente, mas não estou ali debatendo contra, não. Eu quero que o meu país acerte nesse momento. E eu não quero que haja um desemprego em massa para essas 17 áreas. Eu quero, sim, trazer a desoneração da folha como um argumento mais do que saudável para a recomposição da economia brasileira como um todo. Perfeito. Não tem a menor dúvida. Nós pegamos, tanto que eu fiz emenda na 936, trazendo a área da segurança privada, da limpeza, dos serviços gerais, em que trazia mais 3,5 milhões de trabalhadores para a desoneração da folha. O que nós estamos assistindo é extremamente preocupante, é o governo dizendo que vai destruir essas 17 áreas para facilitar todas. Ele vai acabar destruindo essas 17 e colocando em colapso todas as outras. Perfeito, nós vamos só lembrar que são duas MPs diferentes, uma que se tratou dessa desoneração que o presidente vetou a prorrogação e agora o Congresso pode derrubar o veto, e a outra MP 927 que trata aí da postergação do pagamento de impostos, de tributos, de contribuições, de depósito no fundo de garantia, e é essa que ainda está para ser votada e o governo pelo jeito vai querer deixar caducar porque tem prazo de validade as MPs. Eu agradeço muito a participação do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo aqui na nossa programação. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde a todo o Brasil.